Josué 7, verso 1 diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste passar a este povo o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nós contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Verso 20. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Verso 25. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os a fogo. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, e até ao dia de hoje. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez nesta noite buscamos a Tua presença, Senhor. Santo é o Teu nome, santo é o Teu nome. Amado Deus, eu quero pedir que nesta noite a Tua palavra fale ao nosso coração. Aquilo, Senhor, que o homem não pode fazer, o Senhor pode. O Senhor é o único que conhece
cada um aqui nesta noite e todos aqueles que de alguma maneira vão ouvir e receber esta palavra. O Senhor conhece cada um, do mais novo ao mais velho. Que o Senhor possa ministrar cada vida aqui nesta noite. Cada um, o Senhor, possa abrir o coração, abrir a mente, para receber, ó Deus, o remédio, para receber a cura, para receber o ensino, para receber a libertação, o livramento, para receber o amor, a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor nesta noite, através da Tua palavra, para receber, ó Deus, uma nova oportunidade, uma chance, receber o perdão, receber, Senhor Deus, nesta palavra, Senhor Deus, a oportunidade de experimentar uma nova chance dada pelo Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Que cada um aqui, Senhor, nesta noite, possa olhar para si, ao receber esta palavra, e ver, ó Deus querido, aquilo que o Senhor nos pede para fazermos, e assim, ó Deus, agirmos perante o Teu pedido, para que sejamos abençoados. Pai amado, proibimos em nome de Jesus, toda e qualquer tentativa do inimigo de confundir, de enganar. Proibimos, Senhor Deus, o inimigo das nossas almas nesta noite, de impedir-nos de receber Tua palavra. Fala conosco. Rejeitamos todo espírito de confusão, mas recebemos toda a verdade contida na Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. A Ti damos toda a glória, toda a honra e todo louvor. Amém, amém, amém. Amados, o texto é um pouco comprido e nós demos uma resumida nesta passagem, mas depois, se você tiver a curiosidade de ler todo o texto, vale a pena. Apenas para entendermos que depois que Israel entra na sua primeira conquista, Deus havia dado algumas ordens a eles, do que eles podiam fazer e do que eles não podiam fazer. E uma das ordens era que eles não pegassem nada que fosse condenado. Tudo aquilo que fosse proibido, eles reterem, porque era comum quando se conquistava um povo, eles tomavam os despojos de guerra, mas Deus deu uma ordem para eles não fazerem, não desobedecerem à vontade de Deus. E o texto nos mostra que teve alguém que não quis obedecer. Fala de um homem chamado Acã, e não somente menciona Acã, mas menciona toda a sua família. Porque a atitude desse homem, de um membro do povo de Israel, trouxe naquele dia para todo Israel algo terrível, aonde eles foram derrotados numa batalha. Eles acreditaram que eles não precisavam ir com todos os soldados, foram apenas com 3.000 homens. Com 3.000 homens nós daremos conta, os nossos inimigos não são muitos. E de certa forma eles, nos parece, que eles subestimaram o seu inimigo. Mas a verdade é que eles não perderam a batalha, eles não perderam a guerra porque subestimaram o inimigo e foram com poucos homens, mas eles entraram numa batalha que eles não estavam preparados. Havia uma legalidade que eles deram aos seus inimigos, e essa legalidade que eles deram para que seus inimigos viessem e os vencessem na batalha, foi porque eles não estavam bem com Deus. E por causa de Acã, todo Israel, todo o povo, então, perde
essa guerra, nesta batalha contra os inimigos, contra ali aqueles que se levantaram da cidade de Ai. Entretanto, amados, eu diria que a pior batalha perdida de Israel, embora a história nos mostre esses detalhes, mas a pior batalha que Israel perdeu, eu não considero que foi essa. Por causa do pecado de Israel, Acã e a sua família, como eu disse, foram apedrejados e queimados, segundo a Bíblia, nós acabamos de ler isso. Uma geração morreu por causa do pecado de Acã, por causa do membro de uma família, por causa de uma família, de um povo escolhido por Deus. E eu queria trazer para nós nessa noite, nesse texto, algumas lições que eu considero importantes, que nós possamos aprender desta batalha aqui perdida por este homem chamado Acã. Em primeiro lugar, eu queria dizer que esta batalha perdida por Acã nos ensina que nós não devemos desobedecer uma ordem clara de Deus. Diga comigo, desobedecer uma ordem clara de Deus. Ou seja, Deus, quando Ele nos dá uma direção, Ele espera que nós o obedeçamos. A princípio, alguém que não conhece as Escrituras, não conhece o contexto que Israel estava vivendo, pode ler isoladamente esse texto e achar que o nosso Deus é um Deus terrível. É um Deus que mata as pessoas, é um Deus que destrói as pessoas, por qualquer motivo. Deus estava formando uma nação, um povo. Deus estava ensinando esse povo agora, que outrora era escravo, agora a ser uma nação dependente dele, que levasse a sério os princípios, as leis desse Deus, para que prosperasse, para que fosse abençoado. Um Deus que deu tudo que eles precisavam, dava tudo que eles necessitavam, sabia de tudo que eles precisavam, estava ensinando eles a obediência, mas eles não obedeceram. Josué capítulo 6, se você puder abrir ali, no verso 18 e 19, diz assim, o Senhor dizendo, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor. Deus é dono de todo ouro e de toda prata, é o que a Bíblia diz. E deverão ser levados para o tesouro do Senhor. É uma ordem clara, mesmo diante desta ordem clara de Deus, veja o que Acã fez, Josué 7:1, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas. Amados, esta batalha perdida por Acã nos ensina, em segundo lugar, que o erro de um pode resultar no fracasso de todos. Diga comigo, o erro de um pode resultar no fracasso de todos. O verso 1 do capítulo 7 nos fala que um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra todos. Parece um pouco estranho quando nós olhamos isso, mas Deus, Ele não vê o seu povo como uma única pessoa. Deus, quando quer abençoar, Ele não abençoa apenas um, Ele abençoa o povo. Deus, quando quer abençoar a igreja, Ele não abençoa apenas um separadamente, Ele abençoa todos. Quando Deus quer ensinar uma lição para a igreja, Ele não ensina apenas um, Ele está ensinando a todos.
Talvez num contexto diferente, em momentos diferentes, ele pode estar ensinando, mas a palavra é para todos, o ensino é para todos. Neemias, nós vemos ali quando Israel estava cativo dos seus inimigos, também no cativeiro babilônico. A Bíblia diz que Neemias ficou sabendo como estavam os muros da cidade, foram derrubados pelos seus inimigos, e ele vai e ele clama. A Bíblia diz que o rei percebe que ele não estava bem naquele dia e diz para ele: o que está acontecendo? E ele então abre o coração e aí ele conta para o rei o que estava acontecendo. Mas antes dele ter essa conversa com o rei, ele vai buscar ao Senhor, e ele abre o coração e ele diz: Senhor, pecamos contra ti, nós pecamos. Não é o pecado de algumas pessoas, ele se colocou no meio, ele se colocou como povo. Assim que nós temos que fazer diante de Deus. Quando a igreja passa por uma luta, nós estamos passando por lutas. Quando a igreja experimenta uma conquista, nós estamos conquistando, porque é assim que Deus vê. Deus não olha e diz: esta célula, ela é uma célula conquistadora, ela está conquistando. Não, Ele diz: as células estão conquistando. Mas quando uma célula está doente, Deus diz: todos estão doentes também. Alô, você está aí? Nós precisamos entender que é assim que Deus trata. É assim que Deus vê, é assim que Deus ensina a igreja, e foi exatamente assim que Ele estava ensinando o povo de Israel, a não desobedecer, a não pecar, porque não era Josué que estava entrando, não era Josué que estava avançando, não era Josué que estava conquistando, não era Acã que estava conquistando e sua família, não, era o povo que estava conquistando. Quando os demais ficavam no arraial e um grupo de 3 ou 5 mil homens iam para a guerra, era o povo que estava vencendo. Quando Moisés estava no alto monte e ele via lá de cima Israel guerreando com seus inimigos, e ali em determinados momentos suas mãos ficavam cansadas e Moisés começava a perceber que as mãos estavam caindo, o povo de Israel era derrotado na batalha. Todos eram derrotados. Mas quando Moisés, ajudado por Ur e pelo seu irmão, e eles levantavam as mãos de Moisés para o alto, a Bíblia diz que Israel vencia os seus inimigos. Deus age assim. Deus age não somente no unitário, mas Deus age no coletivo também. Deus abençoa o seu povo dessa forma. Mas nós precisamos entender, por que isso? Porque nós somos um corpo, a igreja é um corpo. Quando um membro do seu corpo está machucado, toda a igreja, ela é freada. Toda a igreja, ela precisa passar por um tempo de cura, de restauração. Aqui, infelizmente, o erro desse homem resultou no fracasso de todos. Amados irmãos, quando nós vivemos no pecado, guarde isso, porque agora isso é no unitário. Quando nós vivemos no pecado, o maior risco que nós corremos não é a presença do diabo. Quando você vive pecando, o maior risco que você corre não é a presença do diabo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: mas é a ausência de Deus na sua vida. É isso que nós temos que temer. Quando nós vivemos no pecado, o maior risco que nós corremos é a ausência da santidade de Deus na nossa vida. Por isso que nós temos que nos esforçarmos todos os dias para vivermos uma vida em santidade, uma vida que agrade a Deus, uma vida
devotada no altar do Senhor, uma vida que ame ao Senhor sobre todas as coisas, uma vida que faça tudo por Ele, por amor a Ele. O pecado é pior que a pobreza, que a solidão. O pecado é pior do que a fome. O pecado é pior do que o câncer na vida de uma pessoa. Todos esses males que eu mencionei aqui, embora sejam graves, não podem nos afastar de Deus. Porém, amados irmãos, o pecado, ele sim, o pecado, ele nos separa de Deus agora e eternamente. O pecado pode fazer isso na vida do homem. Por isso, se você hoje, ouvindo esta palavra, recebe no teu coração, e pela obra do Espírito Santo detecta que tem áreas na sua vida, porque ninguém sabe disso, a não ser Deus, a não ser o Espírito Santo, e a não ser você mesmo, e muitas vezes nem você mesmo, nós mesmos, muitas vezes nos lembramos do que fizemos. Mas se nós, por meio da obra do Espírito Santo, reconhecemos que ainda temos pecados não confessados no nosso coração, é bom que nós o façamos rapidamente. Primeiro, para que nós possamos sermos curados, restaurados, e possamos, como o corpo de Cristo, como um grande povo do Senhor, conquistarmos as bênçãos que o Senhor tem. Muitas vezes nós achamos que a igreja do Senhor numa cidade como Itu não conquista territórios, não alcança territórios por causa talvez da não participação das igrejas ou por N motivos, mas nós muitas vezes nos esquecemos que o fato de muitos do povo de Deus nesta cidade viverem uma vida cristã, viverem uma vida de máscara, viverem uma vida, sou cristão, mas apenas de aparência, mas continua vivendo no seu pecado, afundado nos delitos, continua trazendo este problema para o povo de Deus. Por isso, pastor, como fazemos? Nós temos que buscar ao Senhor todo o tempo. Clamarmos ao Senhor pelas nossas vidas e clamarmos a Deus para que Ele traga a cura do nosso pecado como igreja. O pecado do seu irmão, infelizmente, como igreja, é seu e meu também. Por isso nós temos que confessar assim diante do Senhor: Pai, perdoa os nossos pecados, pecamos contra Ti. Como igreja nós estamos pecando contra o Senhor. Como igreja nós estamos desatentos ao que o Espírito Santo está querendo fazer. É assim que você precisa colocar sua oração diante do Senhor. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo diz assim, na palavra de Deus: não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que ela semear, diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Ainda, amados, a batalha deste homem chamado Acã nos ensina, em terceiro lugar, que nada está oculto aos olhos de Deus. Diga comigo, por favor: nada está oculto aos olhos de Deus. Josué 7, verso 10 e 11 diz: mas o Senhor disse a Josué: levanta-te. Por que você está prostrado com o rosto no chão? Porque foi isso que Josué fez. Ele estava achando que tudo estava sob o controle dele. Até aqui chegamos, vivemos vitórias maravilhosas depois que assumi a liderança após a morte de Moisés. Atravessamos, derrubamos os muros, entramos aqui nesta cidade para conquistar. Tudo está indo muito bem, tudo está sob o meu controle, sob a nossa direção. E aí, não, vamos, envie ali 2, 3 mil homens, então é suficiente para que nós possamos conquistar os nossos inimigos. Tudo parecia estar sob o controle, mas o Senhor estava vendo todas as coisas.
Diga comigo: aquilo que o homem não vê, os olhos de Deus enxergam. Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou. Josué não sabia disso. Josué não sabia que eles tinham sido derrotados naquela batalha por causa do pecado de uma pessoa. Israel pecou e ele quebrou a minha aliança. Meus irmãos, quando nós pecamos contra Deus, nós estamos quebrando a aliança. Roubou alguns dos objetos que eu ordenei que não fossem separados, que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, verso 10 e 11, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio dos seus pertences. Acã achou que ele ia conseguir esconder. Sabe, irmãos, muitas vezes nós escondemos das pessoas, mas nós não escondemos de Deus. Quando Deus nos dá uma ordem, nós temos que procurar cumpri-la. Você pode pecar escondido, você pode esconder das pessoas que estão à sua volta, você pode esconder da igreja, mas você não esconde de Deus. E as consequências daí, ela não virá somente no unitário, ela virá no coletivo. E aí nos mostra a importância de nós como coletivo, como igreja, nos levantarmos e nos prostrarmos diante do Senhor e clamarmos por todos. E é muito interessante isso, irmãos, que quando nós entendemos isso, nós nos quebrantamos, nós passamos a reconhecer que somos todos iguais diante do Senhor. Reconhecemos nossas fragilidades, reconhecemos nossas limitações. E aí aquele que pensava que estava com tudo sob o controle, não, eu estou bem, a minha vida está ótima, mas faltou uma coisa para você: interceder pelo coletivo, orar pelo coletivo, lembrar do coletivo, lembrar que há outros que estão passando por lutas, lembrar que há outros que precisam de cura, de restauração, de perdão, de viver em santidade, de abandonar o pecado, de abandonar as paixões, de abandonar os apetites da carne diariamente. A luta, ela é constante, até que Jesus nos tire daqui, até que Ele volte. Como foi que Josué descobriu quem havia pecado? Deus está dizendo para ele: por que você está chorando? Por que você está lamentando comigo, Josué? Levante-se, levante-se daí. Israel pecou e quebrou a minha aliança, disse o Senhor a ele. Deus falou, Deus disse a Josué quem pecou. Deus havia dado a Josué exatamente as estratégias. Veja o que diz no verso 16 e 20 do capítulo 7. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos. Todas as células reunidas diante de Josué. Todos os pequenos grupos. Todas as tribos, se você quiser chamar assim. E a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente. E o clã de Zerá foi escolhido. As famílias de Zerá vieram à frente e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. E Acã respondeu:
de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Em Jó capítulo 34, verso 21 e 22, nos fala assim a palavra de Deus: porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os seus pecados. Não há trevas, nem sombras de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um. Os olhos de Deus estão sobre o teu caminho, sobre o meu caminho, sobre o nosso caminho. Em Salmo 147, 5, a Bíblia diz assim: grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Deus é conhecedor infinito de todas as coisas. Lucas 12, verso 2: não há nada escondido que não venha a ser descoberto, não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Querido irmão, querida irmã, querida igreja, queridos líderes, queridos pastores, não há nada que nós pensemos que conseguiremos esconder do Senhor. Nada virá a ser oculto, nada. Nada, nosso pecado não ficará no oculto, até que uma hora venha a ser conhecido de todos. E se você quer que isso seja neutralizado hoje, porque no Antigo Testamento, nos dias de Acã, ainda não funcionava desta forma, mas hoje, pela graça e pela misericórdia, e o amor do nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo, assumiu a forma de homem, e assumiu o nosso lugar naquela cruz, e recebeu sobre ele todo o nosso pecado, todos os nossos pecados, todas as nossas maldições, todas as derrotas, todas as enfermidades, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. Ou seja, ele recebeu todos os nossos pecados, as nossas ofensas, estava sobre Jesus, estão sobre Jesus, e por meio do sangue dele nós somos perdoados, mas mediante a confissão. Confesse seus pecados, confesse a Deus os seus pecados em nome de Jesus Cristo, peça a Ele: Senhor, traga cura sobre a minha vida e cura a igreja. Traga restauração, Senhor, porque eu tenho pecado, eu tenho, Senhor, entristecido o teu coração, eu tenho, Senhor, alimentado as minhas paixões, os desejos da minha carne, e eu tenho pecado contra mim, eu tenho pecado contra ti, eu tenho pecado contra a igreja. Perdoa-me, Senhor, lava-me com hisopo, purifica-me com hisopo, e me faz, Senhor, ficar mais branco, mais alvo do que a neve. Hebreus capítulo 4, verso 13, nos diz: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos um dia de prestar contas. E por último, amados irmãos, essa batalha perdida desse homem, desta família, nos ensina que Deus exige de nós uma vida de santidade. Diga comigo: uma vida de santidade. Sabe o que significa a palavra santidade? Santidade significa ser separado para. E aqui nesse contexto, santidade significa eu ser separado para Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é separado para Deus. Ai, que coisa linda!
Quando o Senhor Jesus nos comprou, eu fui separado para Ele. Eu tenho que amar ao Senhor, eu tenho que ter Ele como meu único, exclusivo Senhor e Salvador. Querido jovem que está me ouvindo nessa noite, se você tem certeza, convicção da tua salvação em Cristo Jesus, sua vida precisa estar no altar do Senhor todo dia. Eu não estou dizendo que você não vai ter batalhas, lutas. Eu sei que você vai ter, porque nós somos seres humanos, o pecado, a semente do pecado entrou na humanidade. Passaremos a lutar diariamente. Nós que já não somos tão jovens mais, sabemos as tuas lutas, porque já vivemos a sua idade, sabemos o que você passa, e hoje ainda mais com intensidade, mais difícil. Somos todos sujeitos aos mesmos ataques, porque o inimigo nunca mudou, ele é o mesmo desde a antiguidade. Mas o inferno já foi preparado para ele, e um dia ele e seus demônios serão lançados no lago de fogo. E nós teremos a eternidade ao lado do Senhor. Tome uma decisão de você ser separado. Tome uma decisão de dizer não às suas paixões, às suas vontades, aos desejos do seu coração. E caminhe seguindo ao Senhor. Não tenha dois senhores. A Bíblia diz, o Senhor diz, não, você não pode ter dois senhores, porque você, se buscar a um, você vai desagradar ao outro. Só podemos e devemos ter um único Senhor. Qual Senhor você escolhe para seguir na sua vida? Não se pode de uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Não. Sabe o que significa isso? Você é um homem, uma mulher, um jovem, um adulto. Você é uma criança que conhece, que entende essas palavras. Você entregou sua vida a Jesus. Você que me ouve nessa noite, você é exclusivo do Senhor. Ele tem uma aliança por meio do sangue do Cordeiro. Ele tem uma aliança com você e comigo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador, o único Senhor. Somente a Ele devemos o nosso louvor e a honra. A mais ninguém. Somente a Ele. A minha vida precisa expressar a Ele essa doçura. Para o seu povo do passado e para o seu povo do presente. Para nós que por meio de Jesus Cristo, como diz João 1,12, porque cremos no seu Filho, fomos feitos filhos de Deus. Para os do passado, e para nós que hoje somos filhos do Senhor, Deus nos dá uma ordem, e Ele estabelece um alto padrão de qualidade nas nossas vidas. Hebreus 12, 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse é o padrão. O Senhor quer que você como crente, eu como crente, meu irmão, tem que valer a pena. Meu Deus do céu, tem que valer a pena vivermos os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias, você sabia disso? Tem que valer a pena você levantar a bandeira de Cristo, dizer: eu sou de Jesus, eu sou de Cristo e Ele é meu. Eu estou lavado e coberto pelo sangue dele. Tem que valer a pena. Mas para isso, querido irmão, você precisa ter as marcas de Cristo na sua vida.
Você não pode andar com um pé aqui, um pé lá fora. Não pode. Você está ouvindo? Jesus disse para os discípulos: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Ele está dizendo: você tem que tomar uma decisão na sua vida, desde o momento que você entregou o seu coração a mim. Você precisa realmente iluminar essa luz de Cristo. Não pode sair junto desta fonte água amarga. E sabe como que nós podemos resolver isso? Entregando a nossa vida no altar do Senhor. Quando eu digo que tem que valer a pena, meu irmão, é porque você decidiu entrar no caminho de Cristo, porque entende a palavra pela fé, que a eternidade é por meio de Jesus, ao lado do Pai um dia, mas aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Jesus nos deu a direção: não fique andando com um pé lá e um pé cá. Você é santo. Diga: eu sou santo. A Bíblia diz: sede santos, porque o Pai, porque Deus é santo. Santo significa separado. Você é separado. Você foi comprado por Jesus. E hoje o Senhor está de braços abertos para você, dizendo: filho, eu estou te dando uma nova oportunidade, uma nova chance. Entrega tudo, coloca tudo no altar, todo o lixo, confessa, tudo que você escondeu embaixo da tenda, tudo que você escondeu e que trouxe morte, destruição, tudo que está escondido, e fez você desobedecer a mim, confessa a mim, e passe a viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, de leveza. Passe a viver uma vida de paz. Siga a paz e a santificação. Viva uma nova história. Feche os teus olhos.